Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade a essa contação de história maravilhosa do livro Emília no País da Gramática. Vamos hoje para o capítulo 22, as orações ao ar livre. Se você está passando aqui pela primeira vez, não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, seu comentário, porque ele é muito importante para a gente, ok? Ajuda a gente, compartilha também, para mais pessoas conhecerem esse trabalho maravilhoso que Fazendo Arte na Pedagogia faz para você. Então, vamos nessa viagem maravilhosa com a turminha do sítio? Vamos lá? Foram todos para o jardim, onde numerosas orações costumavam passear ao sol. Dona Sintax apontou para uma delas e disse: "Vamos ver, Emilinha, se você sabe o que significa um grupo de palavras como aquele que ali está, junto ao canteiro das margaridas." "Pois é uma oração, está claro. Quem não sabe?" "Você não sabe, Emília. Aquilo é mais que uma oração. É todo um período gramatical composto de várias orações." "Um período é, então, um cacho de orações?" disse Emília. "Estou entendendo. A oração é uma banana. O período é uma penca de bananas." O rinoceronte gostou do exemplo e lambeu os beiços, enquanto a dona Sintax explicava que os períodos se dividem em duas classes: períodos simples e períodos compostos. O período simples é o que, foi dizendo a Emília, mas engasgou. É o que se compõe só de uma oração, concluiu a Sintax. E o período composto é o que se compõe de duas orações, gritou a boneca vitoriosamente. De duas ou mais orações, corrigiu a dona Sintax. Aquele que ali vai passando é um período composto. O tal período composto dizia o seguinte: Emília soltou o preso, mas não ganhou nenhum obrigado. Notem, observou a dona Sintax, que há duas orações governadas por dois verbos, soltou e ganhou. Por isso ele é um período composto. A conjunção mas amarra a segunda oração à primeira oração. Estou vendo, disse Emília. E aquele outro perto do canteiro de cravos? Aquele é um período simples, formado de uma só oração. O Visconde está com medo. Repare que há só um verbo. E aquele outro lá perto do canteiro das dálias? Indagou Pedrinho, mostrando um período que dizia assim: o rinoceronte, que é um sabido, está calado. Aquele é um período composto que traz uma oração pendurada em outra. Note que uma oração não está ligada à outra, mas sim pendurada no meio da outra. Se sair dali, não estraga o resto. Chama-se oração interferente. Pendurada com que gancho? Perguntou a Emília. Com o gancho daquele pronominho que. Notem que neste período composto há duas orações. O rinoceronte está calado, que é um sabido, mas esta última está apenas enganchada no meio da primeira, como numa rede, por meio de um gancho do pronome que tem mesmo jeito de ganchinho, observou a Emília e todos concordaram, para não haver briga. Tem que concordar com ela, senão, imagina. Vamos agora ver como estas orações se classificam quanto ao papel que representam no período, disse a dona Sintax. Elas podem ser de três classes: coordenadas, principais e subordinadas. E para exemplificar, gritou na direção de um grupo de períodos que estavam parados diante de um repuxo. Aproximem-se.
um período composto que queria servir de exemplo. Depressa, todo saltitante, destacou-se do grupo este período. O pica-pau picou o pau e fugiu quando viu o quindim. Reparem, disse Dona Sintax, que temos 3 orações nesse período. Uma coordenada, porque está ligada a outra coordenada pela conjunção e. O pica-pau picou o pau. E temos a segunda oração, que é a principal. E fugiu. E temos ainda a terceira, que é a subordinada. Ou escrava da principal, quando viu o quindim. Sem estar ligada à oração principal, esta terceira fica sem sentido. Ninguém a entende, mas ligada torna-se clarinha, clarinha, como água de pote. Quem lê compreende logo que o pica-pau fugiu quando viu o quindim. Oração principal? Estranhou a menina. Oração principal é a que pensa que é independente, mas não é, porque depende das outras para completar o que ela quer dizer. Aquela ali, por exemplo, venha cá, senhor período. Aproximou-se um período composto, que se lia assim. Quindim está com fome, porque não encontrou cupim por aqui. Reparem, a oração quindim está com fome, ela é a principal, a oração principal. Mas não fica bem completa sem a outra, porque não encontrou cupim por aqui. Esta outra ajuda a completar a principal. As senhoras orações principais trazem sempre o verbo no modo indicativo ou no modo imperativo. Não se esqueçam. Dona Sintax despediu aquele período e chamou outro. Aproximem-se. Uma oração na voz ativa. Depressa. Muito lampeira, destacou-se do grupo uma oração que dizia assim. O gato comeu o pica-pau. Que história de voz ativa é essa? Indagou a Emília. Já irá saber, respondeu a Dona Sintax. E voltando-se para a nova oraçãozinha. Você está na voz ativa, não é assim? Pois então, passe para a voz passiva, para esta boneca ver. Incontinente, a oraçãozinha desmanchou-se toda para formar outra da seguinte maneira. O pica-pau foi comido pelo gato. Muito bem, aprovou a Dona Sintax. O E para os meninos. Notem que o pica-pau, que é o objeto direto da primeira oração, passou a ser agora sujeito desta última. E reparem que o sujeito da primeira, o gato, passou a ser complemento dessa frase. Que objeto direto é esse que aparece aí sem mais nem menos? Berrou a Emília. Objeto direto é aquilo que completa o sentido do verbo, diretamente. A gente pergunta ao verbo o quê? E a resposta é o tal objeto direto. O gato comeu o quê? O pica-pau. Logo, o pica-pau é o objeto direto. Que danada é a tal gramática, disse Emília. Tem coisas que não acabam mais. Só sinto que, em vez de ter comido o pobre pica-pau, o gato não tivesse comido a senhora gramática. Com todas estas damas que andam por aqui. Dona Sintax não ouviu e continuou. Por meio destas passagens de sujeito para complementos e de complementos para sujeitos, é que as orações passam da voz ativa para a voz passiva. Entenderam? Os meninos fizeram com a cabeça que sim, que tinham entendido tudo. Durante toda a conversa, Quindim manteve-se à parte, ouvindo com muita atenção as palavras da grande dama e aprovando-as com movimentos de chifre. Emília, que gostava de tirar a prova de tudo, foi ter com ele para lhe perguntar num cochicho. Que acha desta senhora Quindim?
Que acha? Qual é a sua opinião, Quindim, desta senhora? Sabe mesmo gramática ou está tapeando, enganando a gente? O rinoceronte riu-se filosoficamente. Como não há de saber, Emília, se ela é a sintaxe ou uma das partes da própria gramática? A sintaxe de um lado e a sexiologia de outra forma a gramática inteira. Nunca duvide do que a senhora sintaxe disser. E assim concluiu a conversa o nosso querido rinoceronte Quindim. E aí? Um pouco complicada, não é mesmo? Essa parte de orações, subordinada, complemento, objeto direto. Mas sabe o que é que você faz? Se liga na dica. Assiste o vídeo de novo. Vai pausando ele nas partes mais importantes e vai anotando no seu caderninho essas partes muito importantes da gramática. E não se esquece, deixa seu like, seu comentário, compartilha e ajuda a gente. Um beijo grande e até o próximo vídeo.